Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de trigonometria. Mas, se você caiu direto nesse vídeo, eu aconselho a ver ao vídeo anterior, no qual eu falo sobre equações trigonométricas. É muito importante entender bem as equações antes de chegarmos nas inequações. Bom, vamos partir direto para o exemplo. Nós vamos ignorar o sinal de desigualdade e vamos resolver essa inequação como se fosse uma equação comum. Eu sei que seno de x tem que ser igual a seno de alfa. Esse alfa seria o ângulo que resulta em meio. Pelos ângulos notáveis, eu sei que o seno de 30 graus resulta em meio, ou seja, seno de x é igual ao seno de π sobre 6. Então, o π sobre 6, que é a mesma coisa de 30 graus. Beleza. Então, para isso acontecer, o x tem que ser igual a π sobre 6, ou o x tem que ser igual a π menos π sobre 6. Resolvendo aqui, né, eu tiro o múltiplo comum entre 6 e 1, e eu vou ficar com 6π menos π, que vai ser igual a 5π sobre 6. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou recorrer ao ciclo trigonométrico. Está aqui. Eu vou marcar o π sobre 6. π sobre 6 está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. π sobre 6, que é o que resulta em meio. Aqui, em π sobre 6, eu vou fazer uma bolinha aberta, porque não tem o sinal de igual. Então, aqui, π sobre 6. É esse arco todinho aqui, né? π sobre 6. Vou lá do outro lado e vou marcar com bolinha aberta, porque não tem o sinal de igual, o 5π sobre 6. Eu sei que esse tamanho aqui é meio. Não é verdade? É verdade, é o seno, olha lá, o meio. Se eu quero valores maiores do que meio, qualquer ângulo que eu pegar nessa parte aqui, vai me resultar em um valor maior do que meio. Não é verdade? Qualquer ângulo que eu pegar aqui vai me resultar em um valor maior do que meio. Então, como fica a solução? Eu vou sempre olhar aqui do ponto zero, andando no sentido anti-horário. Então, a solução, o x tem que estar compreendido entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, essa é a solução nesse caso. Se você não sabe o que eu fiz aqui nesse x aqui, é porque você não assistiu ao vídeo anterior. Então, pausa esse vídeo, vai no anterior e depois volta nele. Vamos dar continuidade agora. Eu quero os valores de x para que a função seja menor ou igual a meio, no intervalo de 0 a 2π. Vou ignorar a desigualdade e vou resolver como se fosse uma igualdade, como se fosse uma equação, né? O seno de x tem que ser igual ao seno de alfa. Esse alfa é o ângulo que resulta em meio. Lá dos ângulos notáveis, o ângulo que resulta em meio, que o seno desse ângulo é meio, é o 30 graus. 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Muito bem. Se é a mesma coisa que π sobre 6, o meu x vai valer o próprio π sobre 6, ou vai valer o quê? Vai valer o π menos
π sobre 6. Resolvendo aqui essa subtração, denominador fica 6, 6π menos π, que é igual a 5π sobre 6. Beleza. Agora eu vou recorrer ao ciclo trigonométrico. Vou marcar o π sobre 6, que está mais ou menos aqui. Nesse caso, bolinha fechada. E vou marcar o 5π sobre 6, que está mais ou menos aqui. Bolinha também fechada, porque eu tenho um sinal de igualdade. O valor pode ser igual ou menor a esse. Bom, o que eu quero que vocês pensem? Eu sei que o meio está aqui, né? Esse tamanho todinho aqui é meio, né? Eu aprendi isso, 1 sobre 2. Esse tamanho todinho aqui do eixo do seno é meio. Por isso que o ângulo é π sobre 6 e o ângulo aqui é 5π sobre 6. Beleza. Só que eu quero valores menores. Então, vamos pensar. Qualquer ângulo que eu pegar nessa região aqui, ó, vai dar um valor menor do que meio. Qualquer ângulo que eu pegar nessa região aqui vai dar um valor menor do que meio. É verdade? É verdade. Como que fica a solução? Olha só. Lembra que tem que contar do zero andando no sentido anti-horário. Então, o x tem que estar entre 0 e π sobre 6, ou o x tem que estar entre 5π sobre 6 e 2π. O 2π, gente, não tem o sinal de igual aqui. Por quê? 2π é igual a 0, tá? Então, é até chegar ali próximo ao 2π que está virando 0 de novo. Beleza? Então, se eu boto sinal de igual no 0, eu não boto no 2π. Se eu boto sinal de igual no 2π, eu não boto no 0, tá? Porque os dois representam o mesmo valor. Beleza? Beleza. Então, essa é a solução. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. Mais uma vez, vou ignorar a desigualdade e vou resolver como se fosse uma equação. Cosseno de x é igual ao cosseno de alfa. Qual o valor de alfa para o cosseno da raiz de 2 sobre 2? Pelos ângulos notáveis, eu sei que é 45 graus. E eu sei também que 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Pela regrinha lá do cosseno, eu sei que o x tem que ser igual a mais ou menos π sobre 4. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o ciclo trigonométrico e vou marcar o π sobre 4. Positivo vai estar mais ou menos aqui. Lembrando, sentido anti-horário, eu conto positivo. Sentido horário, eu conto negativo. Então, o menos π sobre 4 vai estar mais ou menos aqui. Como tem sinal de igual, a bolinha é fechada. Eu sei que eles estão aqui porque o meu cosseno desses valores dá esse tamanho aqui, ó, que é raiz de 2 sobre 2. Agora eu tenho que pensar, eu quero valores menores do que raiz de 2 sobre 2. Os valores menores estarão para cá, ó. Qualquer ângulo que eu pegar nessa parte aqui vai me dar um valor menor do que raiz de 2 sobre 2. Um bom exemplo, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, olha só, ele vai dar um valor menor do que raiz de 2 sobre 2. Ó. Viram? Então é isso. Vamos escrever a solução agora. X pertence aos reais, tal que, olhando do zero, andando no sentido anti-horário. Está entre π sobre 4, com sinal de igual, e o menos π sobre 4. Professor, estou com uma dúvida aqui.
Fui olhar lá nas alternativas da minha avaliação e eu encontrei lá na alternativa A essa resposta aqui, ó. Solução igual a x pertence aos reais, tá o quê? Π sobre 4 menor ou igual a x menor ou igual a 7π sobre 4. Essa alternativa está certa porque eu não achei nenhuma daquela outra. Muito bem, tá sim. Olha só. Se eu tenho aqui um ângulo valendo menos π sobre 4, se eu somar 2π a ele, eu vou transformar ele em um ângulo positivo. Porque pensa só, vou fazer de azul aqui, ó. Menos π sobre 4 é esse tamanho aqui, correto? Uma volta completa é 2π. Então, se eu partir desse ponto e começar a dar uma volta completa até completar 360 graus, eu vou chegar nesse mesmo ponto. Porém, a partir do zero, eu começo a contar positivo. Então, do zero até chegar aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 360, que no caso é 2π, menos π sobre 4. Vai ser igual ao quê? Ó, fazendo MMC, 4 menos π mais 8π, que é igual a 7π sobre 4. Então, é o mesmo valor. Posso lá marcar a letra A sem medo nenhum. Beleza? Então, sempre que você tiver um arco negativo, porque eu andei no sentido horário, para mim transformar ele em um arco positivo, eu somo 2π, ou seja, eu somo 360, que eu vou chegar nesse arco positivo que eu estou procurando aí. Muito bem, vamos ver um outro exemplo agora. Mais uma vez, vou ignorar que é uma inequação e vou resolver como se fosse uma equação. Ó. Cosseno de x tem que ser igual a cosseno de alfa. Esse alfa é o ângulo que vai resultar em raiz de 2 sobre 2, que o cosseno desse ângulo vai dar raiz de 2 sobre 2. Deixa eu pensar. Raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Então, cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 4. E o x, como que vai ser? Vai ser mais ou menos π sobre 4. Beleza. Lembrando que o x aqui está entre 0 e 2π. Por isso que eu estou pegando um arco de primeira volta. Mas se fosse de segunda volta, professor, aí vocês teriam que recorrer ao ciclo trigonométrico para determinar qual arco é esse. Beleza? Mas não tem mistério nenhum para quem já assistiu às aulas anteriores. Vamos agora para o ciclo trigonométrico marcar o mais π sobre 4 e o menos π sobre 4. O mais π sobre 4 está mais ou menos aqui, ó. Lembrando, andando assim, sentido anti-horário positivo. Andando assim, sentido horário, ângulo negativo. Então, o menos π sobre 4 vai estar mais ou menos aqui. Nesse caso, é igual, então vou fechar as duas bolinhas. Por que que eu sei isso, professor? Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Eu quero aqui valores que sejam maiores. Concordam comigo que os valores maiores estão para cá? Né? Ou seja, eu teria que pegar qualquer ângulo nessa região aqui, ó. Lembrando, tenho que contar do zero andando no sentido anti-horário. Então, solução, vamos fazer uma bem completa. Ó, x pertence aos reais, está o quê? X está entre 0 e π sobre 4. Ou o x está entre menos π sobre 4 e o 2π. Lembrando, aqui não entra sinal de igual, porque 2π é a mesma coisa que 0. Possui o mesmo valor. Então,
não pode ter igual dos dois lados. Lembrando que esse menos π sobre 4 também pode ser representado como 7π sobre 4. Beleza? Beleza. Vamos para mais um exemplo. Não vamos enrolar muito para o nosso vídeo não ficar muito grande. Mas se você já está acompanhando até aqui, já deixa o like de uma vez, vai? Se inscreve no canal se você é novo. E vamos continuar comigo para ver a tangente. Gente, a tangente requer um pouquinho mais de atenção. Não nessa primeira parte. Essa primeira parte a gente vai fazer igualzinho, ó. Vamos considerar como se fosse uma equação. Qual o ângulo alfa? Que a tangente vai dar a raiz de 3 sobre 3. Corrige aí, raiz de 3 sobre 3. Ah, professor, é o ângulo de 30 graus, não é? Exato. Então, tangente de x é igual a tangente de π sobre 6. Π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus. Então, o x vai ter que ser igual a π sobre 6, ou o x vai ter que ser igual a π mais π sobre 6. Professor, por que agora você usou mais π sobre 6 ao invés de menos, igual estava sendo antes? Já já eu te mostro. Vamos só concluir o raciocínio aqui, ó. Denominador vai ficar 6. 6 vezes 1, 6π. Mais π, que vai ser igual a 7π sobre 6. Vou marcar lá no ciclo trigonométrico. π sobre 6 está mais ou menos aqui, ó. Tá? π sobre 6. Por quê? Porque a minha tangente, se eu marcar aqui, ó, ela tem um tamanho de raiz de 3 sobre 3. Essa aqui é o meu eixo tangente, né? Tangente ao ciclo trigonométrico. Uma outra opção que também dá esse tamanho é o que a gente descobriu ali, ó, que é 7π sobre 6. Por isso, gente, que é mais 180. Por quê? Daqui, do zero, ponto de partida, até esse ponto aqui, eu tenho π. Mais esse pedacinho aqui, que é o mesmo tamanho desse pedacinho, que é π sobre 6, eu vou somar π mais π sobre 6. Por isso, como tem sinal de igual, bolinha fechada. Agora que vem o pulo do gato. Presta atenção. Eu quero valores menores do que raiz de 3 sobre 3. Então, o que me interessa são esses valores desse ponto para baixo, não é? São esses valores aqui que me importam, desse ponto para baixo. Então, se eu colocasse uma régua aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, se eu for descendo, eu vou ver que vou ter valores até chegar aqui. Aqui eu sei que é 3π sobre 2. Beleza, não é verdade? Se eu colocar régua, vou até pôr a minha régua aqui, ó. Eu boto a régua aqui no centro, ó. Botei minha régua aqui, ó. Se eu for descendo, ó, só vai dando valores menores do que a tangente, ó. Desceu até chegar aqui. Aqui não existe tangente. Aí depois eu vou continuar girando. Estou olhando aqui em cima. Aqui em cima, valores alto, 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 alto. Opa, começou a cair de novo. Então, o que me interessa para cair são valores do 7π sobre 6 até chegar no π sobre 2. Porque a partir do π sobre 2, já começa valores altos até chegar no raiz de 3 sobre 3. Então, como eu vou representar isso? Muita atenção. Lembrando, sempre faço do zero, caminhando no sentido anti-horário, tá? Então, vamos lá, ó. Solução. Vamos fazer bem completo, ó. X pertence aos reais, tá o quê? O x tem que estar entre 0 e π sobre 6. Ou, aí essa partezinha aqui não vai pegar. Vai chegar no π sobre 2 até
o 7π sobre 6. Professor, por que você não colocou sinal de igual aqui? Porque não existe tangente de 90 graus, tangente de π sobre 2. Não existe, bem como não existe tangente de 3π sobre 2. Beleza? Beleza. Aí do 7π até chegar no 3π sobre 2 não vai ter raiz, não vai ser um valor agradável. Mas, partindo do 3π sobre 2, ele vai estar definido até chegar no 2π. Não tem sinal de igual em nenhum dos dois. Por quê? Porque o 2π é igual a 0. E como eu disse, 3π sobre 2 não possui raiz. Então, essa é a solução nesse caso. Beleza. Vamos ver o nosso último exemplo. Vamos lá. Vou ignorar a desigualdade e vou trabalhar como se fosse uma equação. Tangente de x tem que ser igual a tangente de alfa. O alfa é o ângulo cuja tangente dele vai dar raiz de 3. Opa! Lá dos ângulos notáveis, eu sei que tangente de 60 dá raiz de 3. Então, tangente de x é igual a tangente de 60 graus. 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. Beleza. Então, o meu x tem que ser igual a π sobre 3, ou o meu x tem que ser igual a π mais π sobre 3. Sim, gente, é mais, não vai confundir. Fazendo MMC vai dar 3, 3π mais π, que vai ser igual a 4π sobre 3. Beleza, tem os dois valores de x. Vou lá no ciclo trigonométrico e vou marcar esses dois valores. Beleza. O π sobre 3 vai estar mais ou menos aqui, ó. Por que eu sei que ele está mais ou menos aqui? Porque eu sei que esse tamanho aqui vale raiz de 3, que esse aqui é o meu eixo tangente, né? Esse tamanho vale raiz de 3. Enquanto é partida, eu sei que o meu 4π sobre 3 está para cá, para o outro lado, ó. 4π sobre 3. Beleza. O sinal da desigualdade não tem igual nele, então bolinha aberta. Agora eu tenho que pensar. Muito bem, eu quero valores maiores. Beleza, vou pôr a régua aqui de novo, ó. Peguei aqui, ó. Eu vou ter valores maiores até chegar nesse ponto aqui. Então, daqui até aqui, qualquer ângulo que eu pegar sempre vai dar um valor maior do que raiz de 3, até chegar no π sobre 2. Do π sobre 2 até chegar no 4π sobre 3, os valores estão vindo lá de baixo e estão crescendo. Beleza. Quando chega no 4π sobre 3, ele volta a ter raiz de 3. E conforme eu vou aumentando, até chegar no meu 3π sobre 2, os valores vão aumentando. Chega no 3π sobre 2, depois que passar dele, os valores vêm menores do que raiz de 3, até chegar de novo no π sobre 3. Então, como ficaria a solução? Completinha. X pertence aos reais, está o quê? O x tem que estar entre π sobre 3 e π sobre 2, ou tem que estar entre 4π sobre 3 e 3π sobre 2. Essa é a minha solução. Nenhum sinal de igual, porque aqui estava na minha desigualdade só o maior que. Não tinha igual, então nenhum sinal de igual na minha resposta. Muito bem, gente. Tentem refazer todos os exemplos. Volta o vídeo, assiste com calma, com cuidado, cada um dos passos novamente. E se você concluiu, conseguiu fazer tudo bem, beleza. Por enquanto é só. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações,
Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!